Entendeu? Que bom. Buenos dias. Hoje eu quero falar com vocês sobre não depender dos homens. Essa palavra de hoje vem ao encontro de algumas pessoas aqui ou online que precisam ouvir algo semelhante. Nós não podemos firmar a nossa vida, a nossa dependência nos homens. Embora nós precisemos de pessoas, é diferente de depender de pessoas. É muito bom, maravilhoso, quando as pessoas acreditam em nós, quando elas torcem pela gente. Isso nos faz sentir valiosos, felizes, realizados. É bom receber um elogio, é verdade ou não é? Quando alguém chega para você, te elogia, reconhece o seu trabalho, fala da sua importância. Muitas vezes você ouve isso do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Deus, Ele usa pessoas, irmãos, para nos manter motivados, para nos manter sempre dispostos a continuar. Mas a chave está aqui. Eu vou mostrar para vocês um versículo bíblico que ele responde à grande pergunta da humanidade. Primeiro, qual que é o centro da Bíblia? Qual que é o versículo central das Escrituras? Você sabe que o maior salmo, ou o maior capítulo, é o Salmo 119, com 176 versículos. E o menor é o 117. E entre os Salmos 117 e 119, tem esse salmo aí, que é o Salmo 118. Mas a curiosidade maior vem agora. De Gênesis 1 até o Salmo 118, há 594 capítulos. E do Salmo 118 até Apocalipse 22, que é o final da Bíblia, há também exatos 594 capítulos. Se você somar 594 mais 594, você vai chegar em 1188. Como não tem nenhum capítulo da Bíblia com mais de 188 versículos, e também não tem nenhum capítulo 188, o capítulo que nós encontramos aqui é o Salmo 118, 8. E o que será que está escrito, pastor Ricardo, no Salmo 118, 8, que, digamos assim, é o versículo que está no meio da Bíblia? Vamos ver? Olha só o que está escrito no Salmo 118, 8. Vamos ler juntos? É melhor confiar no Senhor do que depender dos homens. Então, para mim, essa é a mensagem central da Escritura. Nós não podemos confiar nem depender somente dos homens. É melhor confiar no Senhor do que depender dos homens. Você não pode se tornar dependente das pessoas ao ponto de obter o seu valor através da maneira como elas tratam você. É fácil ficar viciado em elogios, em parabéns, em incentivos. Acaba sendo mesmo como uma droga que causa dependência, onde, quando as pessoas não atenderem às suas expectativas, você vai se desanimar, vai se sentir inferior e vai desistir. Então, se você colocar a sua expectativa e a sua autoafirmação através de pessoas, facilmente você vai desanimar. O que Deus está querendo ensinar para nós nessa manhã
é de que nós precisamos depender, nesse sentido, somente dele. Não dependa dos homens, confie no Senhor. O problema é que você está tentado a obter nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar. O seu valor, ele não vem de outra pessoa, vem do seu Criador. O seu valor, ele não vem dos homens, porque se você confiar nos homens, você ficará desapontado mais cedo ou mais tarde. As pessoas, elas, uma hora ou outra, elas vão te decepcionar. E isso não é um demérito de ninguém. Todos nós aqui já fomos decepcionados e também já decepcionamos pessoas que esperavam algo em nós que nós não podíamos dar a elas. Na Escritura, Pedro era um amigo íntimo de Jesus. De todos os discípulos, Pedro, ele era o mais importante. Eles passaram 3 anos e meio juntos, todos os dias. Jesus ensinando a Pedro e Pedro presenciando milagres. Mas, quando Jesus mais precisou de Pedro, porque foi quando ele foi levado à casa do sumo sacerdote e preso, Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus. Está vendo aí? Porque nós não podemos depender dos homens para podermos nos afirmar. Se Jesus tivesse ficado chateado com isso, ou se Jesus, ele baseasse a sua identidade naquilo que as pessoas faziam por ele, ele diria o seguinte: Deus, eu não entendo, o meu melhor amigo me abandonou quando eu mais precisei. Mas você não vai ver Jesus falando isso, porque Jesus dependia do Pai e não do homem. Ele teria também perdido o seu destino se ele ficasse buscando esse tipo de reparação por parte dos homens. Então, meu querido, minha querida, pare de depender das pessoas. Amém? Pare de depender da afirmação das pessoas. O que elas dizem e o que elas deixam de dizer não muda o seu valor. O que elas deixam de te dar, ou que elas te dão, também não vai influenciar no propósito de Deus na sua vida. Deus foi quem soprou vida dentro de você. Você tem a essência do Criador soprando nas suas narinas. Foi Deus quem te coroou de graça e de favor também. Pare de esperar que as pessoas aprovem aquilo que você é ou aquilo que você faz, e comece você mesmo a se auto-beneficiar, a provar, reconhecer o seu próprio valor. As pessoas até não vão fazer você sentir especial, mas você pode se sentir especial todos os dias. Basta você chegar diante do espelho todos os dias de manhã, olhar para o seu rosto lá e dizer para si mesmo de que você é filho amado de Deus, de que você é uma filha querida do Pai, de que ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu, e de que a beleza do Senhor, ela reflete no seu semblante. Então tudo depende da sua maneira de enxergar a si mesmo. Ou seja, o Senhor, Ele é quem tem te dado todos os dias as palavras que você precisa ouvir. Seus relacionamentos, eles serão melhores quando você aprender a se autovalidar. Fala comigo assim: autovalidação. A gente precisa muito disso, pessoal. Você precisa se autovalidar. Se você está sempre dependendo das pessoas, você vai ser um fardo pesado para os outros carregarem, tá? Seus amigos, os seus familiares,
eles já têm problemas demais para carregar, para ter que carregar você também. Porque se você não tiver ninguém que te elogie, que reconheça suas virtudes, que te valide, você vai acabar sobrecarregando as pessoas que vivem com você. Já pensou? A pessoa que mora lá com você, seja seu irmão, seu pai, sua mãe, seus filhos, eles já trabalham o dia inteiro. E chega à noite em casa, imagina eles terem que trabalhar 1 hora em cima da sua autoestima. Não tem como, não tem como. Você tem que se auto-validar. E até seria injusto para as outras pessoas. Cada um tem os seus problemas. Você também tem que aprender a se auto-validar e não esperar de ninguém aprovação sobre aquilo que você é. Essas pessoas não são responsáveis pela sua felicidade. Você é responsável pela sua felicidade. Não pode terceirizar isso, projetar isso para ninguém. Isso é uma responsabilidade sua, única. Não coloque essa pressão extra na vida de outras pessoas. Porque se determinada pessoa não fizer por mim, o que será de mim? Negativo. Você precisa ter essa convicção dentro de você. E se você aprende a se autovalorizar, você não vai mais depender da opinião das pessoas a seu respeito. Porque o seu Pai Celestial, Ele já diz para você todos os dias quem você é. E você vai ouvir da boca do próprio Deus quem você é, e não vai precisar ouvir dos homens acerca de quem você é. Quando você aprende a depender de Deus, mesmo que alguém queira desvalorizar você, diminuir você, essa pessoa não vai conseguir, porque você vai estar vacinado contra essas palavras que vão te rebaixar. O inimigo pode muito bem vir contra você com todo tipo de condenação, e você só pode se defender da seguinte maneira: olha, Satanás, eu sinto muito, mas eu posso ser tudo isso aí que você falou e muito mais, mas eu sou amado por Jesus, mas eu fui escolhido, eu fui salvo, lavado e remido no sangue dele, então eu sou mais do que vencedor, porque Jesus me ama, e isso é que importa. Quando você tem essa convicção de quem você é, o que os outros disserem não vai entorpecer o seu coração ao ponto de você ficar com depressão, ao ponto de você ficar escanteado, ao ponto de você ficar triste, desanimado. Não, o único que tem o poder sobre a minha vida é o Senhor Jesus. É Deus na causa. As pessoas são instrumentos que Deus coloca para seus propósitos, mas a minha convicção, a minha suficiência vem somente em Deus. Amém? Jesus, por exemplo, ele tinha todo tipo de pressão sobre ele. Havia todo tipo de pessoas nos dias de Jesus. Haviam os fariseus, os políticos, os líderes religiosos, os haters, os críticos. Jesus tinha que lidar com tudo isso, toda essa gente má, que só queriam o seu mal também. Quando Jesus estava lá, curando o leproso, restaurando a vista aos cegos, tinha pessoas que estavam lá assistindo, mas estavam maquinando uma maneira de tirar a vida dele. Jesus estava num lugar completamente hostil, mas ele nunca perdeu a sua identidade. Todos tentavam desacreditá-lo, fazê-lo se sentir inferior, fazê-lo desistir. Ele poderia ter mordido essa isca que foi jogada lá para ele e pensar: realmente eu não sou tão especial como eu acho ou achava que eu era. Olha o que os outros estão dizendo de mim. Só que Jesus não falou isso, nunca disse isso. Veja como eles estão me tratando, Pai.
Jesus nunca falou isso para o Pai. Quando Jesus, ele entendeu esse princípio de que ele prestava contas somente ao Pai, a opinião das pessoas deixou de ter peso sobre a sua vida. Ele sabia que o seu valor não vinha dos homens, mas vinha do seu Pai celestial. Ele disse abertamente isso lá em João capítulo 5. Tá? Lá em João capítulo 5. Eu quero só também citar aqui o que o apóstolo Paulo, ele diz acerca de si mesmo. Diz o seguinte, olha: e é por isso que Cristo, é por Cristo, melhor dizendo, que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Amém, pessoal? Só quero frisar essa última parte aqui, de que a nossa suficiência, ela vem de Deus. Sabemos que o Criador do universo habita em nós, e Ele nos equipou, Ele nos capacitou, Ele nos ungiu. Portanto, não precisamos da aprovação dos homens, porque a nossa suficiência, a sua suficiência, ela vem de Deus. O que eu estou dizendo aqui é para você não depender dos homens. Se alguém não está te dando aquilo que você espera, não está validando aquilo que você faz, não reconhece o seu trabalho, tudo bem, não vai ficar para baixo por causa disso, não. Você mesmo pode repetir para si mesmo e se autovalidar. Você também é autossuficiente em Cristo. Deus escolheu você a dedo. Você é obra-prima da criação dele. Deus, ele plantou sementes de grandeza dentro de você. Entenda isso, creia nisso, receba isso. Em outras palavras, você não precisa do elogio nem do aplauso dos homens. Você já tem o aplauso de quem mais importa. Você já tem o reconhecimento e o aplauso de Deus, aquele que criou os céus, a terra e criou você também. Eu prefiro ter o aplauso de Deus do que o aplauso dos homens. E você? Sim, é muito melhor. Aí a pessoa diz: bem que eu podia convencer determinada pessoa a gostar de mim, porque essa pessoa conhece tanta gente, ela tem tantos contatos, então talvez algumas portas vão se abrir para mim. Tem gente que tem esse pensamento, mas a Escritura diz que a promoção não vem das pessoas, a promoção vem do Senhor. Está escrito, olha só: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Pegou? É Deus quem julga. Deus, Ele sabe muito bem aonde estão todas as conexões, todas as oportunidades. Ele pode fazer as coisas, elas acontecerem para você, sem ter você que convencer ninguém a ser seu amigo. Você não precisa forçar a barra, um tipo de amizade, só porque aquela pessoa, ela pode te oferecer alguma coisa, ou ela pode te apresentar para alguém uma oportunidade de emprego, um contrato que você queira fechar. Porque na verdade, quem faz todas essas conexões é Deus. Sim ou não? É Ele. Deus é que faz as conexões e usa as pessoas próximas de você para poder te alcançar. Se eles não querem ser seus amigos, eles é que estão perdendo, porque você é amigo de Deus. Você é amiga de Deus. Faça um favor para si mesmo. Se você hoje está dependendo de alguém, manda essa pessoa embora da tua vida. Livre-se desse tipo de aprovação negativa
que não vai te dar aquilo que você espera. Deus tem conexões divinas, pessoas que Ele mesmo já alinhou para encontrar com você. Elas já estão no radar de Deus. Às vezes, a razão pela qual as pessoas não nos dão o que nós precisamos é muito simples, é porque elas não têm. Às vezes você fica esperando alguma coisa de alguém, mas você nunca vai receber porque aquela pessoa, ela não tem para te dar. Simplesmente isso. E se você está tentando tirar de alguém aquilo que aquela pessoa não pode te dar, você vai se frustrar com ela. Por que então você não desiste de encontrar afirmação nos homens e passe a buscar afirmação em Deus? Ele sim pode te dar tudo o que você precisa. Aqui está a chave. Deus, Ele tem tudo. Fala assim comigo: Deus tem tudo, não falta nada. Deus, Ele é todo poderoso. Se você aprender esse princípio de não depender de pessoas, de não colocar a sua confiança nos homens, mas de ir diretamente a Ele, você nunca mais na vida vai se sentir uma pessoa insatisfeita, ou uma pessoa depressiva, estressada, porque alguém não está lhe dando aquilo que você tanto espera. Se ninguém está elogiando você, elogie a si mesmo. Se ninguém está reconhecendo você, reconheça a si mesmo. Levante-se, olhe no espelho e dedique uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento para você mesmo. Quando Davi, ele foi enfrentar o gigante Golias, não apareceu ninguém para dizer para ele: boa Davi, vai que nós estamos contigo. Não, ninguém apareceu para dar um incentivo sequer para Davi. Mas ele disse a si mesmo: você, Golias, vem contra mim com espada e com escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele tirou aquilo lá de dentro de si mesmo, e foi suficiente para ele derrotar o gigante. Então, Deus não traçou um plano para a sua vida, e depois falou o seguinte: ok, agora, para esse plano se tornar realidade, você vai depender de pessoas. Não, Deus nunca faria isso, jamais. Deus, Ele colocou tudo o que você precisa para avançar, para prosseguir, para ser feliz, para se autorrealizar ao seu alcance. E em vez de vivermos carentes, a atitude correta é: ninguém me deve nada, Jesus já me deu tudo. Amém? Ninguém me deve nada, Jesus já me deu tudo. Então, quando você vive sob essa perspectiva, você nunca vai depender de ninguém. Você nunca vai colocar a sua confiança no homem. Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Traduzindo isso, é: maldito o homem que coloca a sua confiança em outro homem, ou depende dos homens. O que está escrito no centro da Bíblia? É melhor confiar no Senhor do que depender dos homens. Você sabia que todas as pessoas ao seu redor, elas só têm 80% daquilo que você precisa? Todos têm um déficit de pelo menos 20%, que nunca vão poder te dar. Tem casais que se separam por causa de 20%, e eles vão em busca de um novo relacionamento, só que chegando lá, eles também vão descobrir que aquela nova pessoa, ela também não pode dar 20% daquilo que ela tem para você. Essa é a eterna busca pela felicidade do homem sem Deus. Então você tem que ter essa certeza de que os homens não vão realmente te dar 100% daquilo que você espera neles. Então, se você depende de 100% das pessoas para satisfazer as suas necessidades e se tornar
uma pessoa feliz, eu sinto muito te dizer, mas você vai ficar desapontado mais cedo ou mais tarde, porque as pessoas vão falhar com você, não porque elas queiram, mas porque essa é a realidade, essa é a natureza humana. Quando eu comecei a ministrar, há muito tempo atrás na minha vida, eu era um pregador iniciante, e eu dependia muito da opinião das pessoas, depois que eu pregava, eu ficava sempre naquela expectativa de ouvir o irmão falar assim, que palavra bonita, ou que palavra edificante, aquilo dali para mim era importante, até o dia em que eu amadureci nessa área, e não precisei mais do elogio das pessoas para saber que Deus havia me usado para falar à igreja e tocar os corações. De lá para cá, nunca mais foi preciso aplausos, reconhecimento, elogio de A, B ou C, porque eu já tinha desenvolvido dentro do meu coração aquela convicção de que Deus me chamou para isso, e Ele chama aquele que Ele chama, Ele capacita, e Deus Ele tem usado a vida, não só minha, de muitas e muitas pessoas, pregadores, para levar muitas vezes um recado que ele não é um recado bom de ouvir, duro discurso, mas é a necessidade das ovelhas. E nós estamos aqui, irmãos, para poder trazer até vocês toda semana uma palavra do coração de Deus para a sua vida prática. Se você já observou a linha de pregações aqui da nossa igreja, é uma mensagem que você ouve aqui agora, e se você quiser colocar em prática na sua vida, quando você sair daqui do prédio, você já tem condições de colocar em prática, porque é tudo muito prático, é tudo muito simples, é tudo muito intuitivo. Deus, Ele está te ensinando essa manhã a você não ficar dependendo de ninguém, porque se você for aquele tipo de pessoa que só depende dos outros para você ser alguma coisa na vida, você nunca vai ser. Então, liberte-se hoje da afirmação dos homens, seja você mesmo quem Deus te criou para ser. Ou se alguém chegar para você e desestruturar tudo que você fez, você vai fazer o que agora? Você vai acreditar nessas mentiras? Não! Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, e isso é o mais importante para mim, glória a Deus. Quando você estiver também diante de uma situação onde você vai ter que mentir para agradar fulano de tal, ou para receber alguma coisa dele ou dela, você vai se lembrar dessa palavra, você vai falar assim, hoje eu vou preferir honrar o meu Deus, nem que eu perca esse contrato, nem que eu perca esse emprego, nem que eu perca essa amizade, todas essas pessoas, eu vou tomar a decisão certa, e eu nunca mais vou depender da afirmação de ninguém, porque foi Deus quem me criou, foi Deus quem me sustentou até aqui, e eu vivo nas promessas de Deus, e não dos homens. É isso que Deus quer construir dentro de cada um de nós aqui, é isso que Deus quer que você tenha mais convicção a cada dia. Se você está começando agora, ainda tem uma desculpa, você está aprendendo, mas se você já tem uma caminhada com Deus de um certo tempo, já está passando da hora de você adquirir essa autoconfiança que vai te levar para o centro da vontade de Deus. E se você ouve essa palavra, eu creio e declaro de que essa palavra, ela vai se tornar realidade na sua vida, e Deus mesmo, Ele vai mostrar para você como vale a pena confiar nele, e como você vai aprender também a lidar com as pessoas limitadas, com os críticos, com aqueles que te perseguem, aqueles que ironizam a sua fé e se escandalizam com aquilo que você vive. Deus vai mostrar para eles, da maneira de Deus, a forma para eles te respeitarem também. Eu termino aqui dizendo que você vai ser respeitado pelos seus posicionamentos como cristão, e não toda vez que você cede para A, B ou C, para receber o elogio dos homens. O elogio da pessoa mais importante, você já tem o elogio de Deus. E toda vez que a gente sobe
aqui na plataforma, no altar, a gente tem aquela convicção de que estamos servindo só 3 pessoas, só tem 3 pessoas sentadas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É para Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós obedecemos. Essa é a verdade do Senhor para o dia de hoje. Que nessa semana Deus te dê a oportunidade de viver isso na prática, de experimentar, confiar em Deus e não nos homens. E para terminar, eu quero fazer a citação aqui de 1 Coríntios 15, versículo 19, quando diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Que o Senhor edifique o seu coração nessa manhã com essas palavras. Amém.